Olá, muito boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de Greenfest Braga 2021, a mais um dia de Verde Experience. A gente, o Verde Experience, nessa primeira edição, e já ganhando um abraço desse evento que a gente segue há tanto tempo aí de Portugal. Gente, para começar esse segundo dia, a gente quer começar com inspiração. A gente quer começar com pessoas que fazem transformação no dia a dia e que trazem palavras e atitudes que fazem a gente respirar de forma muito mais feliz. Então eu trago para vocês uma amiga, uma querida, uma profissional admirável, que é Mariana Arantes. Oi, Mari, tudo bom? Olá, olá Brasil, todas e todos, olá Portugal. Gente, que delícia essa conexão, hein? Eu também acompanho o festival há bastante tempo e é uma honra estar aqui hoje. Ô, Mário, eu gostei que você escolheu um cenário bem Greenfest, bem Verde Experience. Ué? Tá aí, ó, no Brasilzão, mostrando esse verde todo. Não podia ser diferente, né? Não dá para falar de conexão com a natureza, com o universo. Falei, gente, isso faz parte de mim, isso mudou a minha vida, né? Me reconectar com a natureza e tal. Eu que nasci super urbana, só conhecia a fruta do supermercado e hoje mudei minha vida para melhor. Não podia falar de um outro lugar que não fosse de perto da natureza, Pedro. Que delícia, Mari, que bom. Então, já que você falou um pouquinho, já que você nasceu numa área urbana e se reconectou com a natureza, vamos entender quem é Mari e quem é e o que é, o Portal Educação Emocional. Bom, a Mariana é uma paulistana daquela do centro urbano mesmo, que só conhecia suco de fruta de saquinho, de caixinha, né? Lanche era biscoito, etc, etc, e que trabalhou muito até os 25, 26 anos, aí tomou assim, a natureza foi e me desplugou, né? E falou, olha, não dá mais, tive um alto grau de estresse, super nova, com 25 anos e tal, e aí resolvi mudar de vida, totalmente. Saí de São Paulo, que é a minha cidade, que eu ainda amo muito, mas que tem um ritmo muito acelerado, desconectado muitas vezes da sustentabilidade, ou então uma sustentabilidade muito mais no discurso do que na prática. E aí eu virei minha vida mesmo de ponta cabeça para melhor, né? E mudei para o Nordeste. Mudei primeiro para Natal, depois eu mudei para o Recife, onde eu estou já há 21 anos, agora em junho, mês que vem, vai fazer 21 anos que eu dei essa virada na vida. E hoje vivo perto da natureza. E essa virada se refletiu também no meu trabalho. Né? Eu sou formada em jornalismo, em comunicação social, trabalhei muitos anos como repórter, etc., mas vi que não fazia sentido me conectar à natureza e deixar de me conectar às pessoas. Né? Eu sempre disse assim, poxa, não é justo que todo mundo tenha o privilégio de morar perto do mar e eu não. Essa parte eu já resolvi. Mas eu sou muito inquieta, com uma curiosidade mórbida que assola as pessoas, que faz com que a gente se interesse por notícias ruins, por violência, simplesmente por se interessar, e não para poder ajudar. Então eu resolvi que eu ia fazer diferente, eu vou ajudar. E aí eu me tornei pesquisadora na área da educação, depois que eu me tornei professora, e eu comecei a investigar que formas que a gente poderia melhorar as relações humanas na escola. Que a escola e as universidades, principalmente, que são centros de conhecimento, onde deve haver uma alegria, muitas vezes não tem. E aí, com o tempo do desenvolvimento da pesquisa, eu fui vendo que faltava muito mais, não era só um problema de comunicação, era também um problema de como nós expressamos as nossas emoções, ou melhor, não expressamos as nossas emoções adequadamente, e no doutorado desenvolvi uma metodologia bastante inovadora de formação humana, que faça com que o ser humano assuma as suas emoções com mais naturalidade e aprenda a desenvolver a sua inteligência emocional para melhorar não só as relações no trabalho, mas também as suas relações de vida. E o portal Educação Emocional, que é a startup, a EdTech, a HealthTech que eu dirijo há 3 anos, faz isso, ajuda a desenvolver a inteligência emocional das pessoas para que elas melhorem o clima emocional no lugar onde elas estão e promovam uma forma de vida sustentável, não só reconectando-se à natureza, respeitando o meio ambiente no discurso, mas principalmente na prática, que a gente não vive só, né? Não tem condição.
E eu gostei que quando a gente estava combinando aqui esse painel, esse papo que a gente está tendo, você sugeriu que a gente falasse de autocuidado na prática, né? E você agora traz de volta essa questão da prática. Então, Mari, no dia a dia, no cotidiano do portal, como vocês conseguem levar esse trabalho para as pessoas que querem trabalhar autocuidado, que querem combater a ansiedade? Como vocês fazem isso na prática? Então, por que eu insisto tanto na prática? Minha gente, assim, a pandemia, a gente já precisava disso antes, né? Nós já tínhamos altíssimos índices de depressão, de ansiedade, de síndrome de burnout, de esgotamento físico e mental. E a pandemia, para quem não estava preocupado com isso, tornou evidente que a gente não pode mais deixar isso passar. Só que, assim, não é ler sobre empatia. Empatia não é uma coisa que eu tomo na água, falar, peraí um pouquinho que eu vou tomar um gole de autocuidado, e ai, ufa, tô bela, maravilhosa, tranquila e com uma respiração agora coordenada. Não é nada disso. Eu preciso vivenciar, inclusive vivenciar para perceber o que de fato precisa mudar. Então, o nosso trabalho busca isso. Como é que na prática, no cotidiano, no trabalho de cada professor, de cada estudante, de cada profissional, seja da educação ou não, porque hoje a gente tem uma atuação até para além da educação, porque a pandemia fez com que as pessoas nos procurassem pedindo para que a gente ensinasse sobre isso, como é que vai levar isso para a prática? Então, em primeiro lugar, é pensar que é importante, sim, entender o que é autocuidado, mas é muito importante buscar formas de vivenciar. Eu posso ler um livro que explique sobre o que é, mas eu preciso, em primeiro lugar, perceber em mim. E uma das primeiras coisas que a gente fala, sabe, Pedro, é que autocuidado não é egoísmo. Porque é impressionante hoje como a culpa que a gente tem do pouco tempo que nós temos, né? A commodity mais cara do mundo hoje é o tempo. Ninguém tem tempo para nada. Então, quando a gente, às vezes, para um pouquinho para respirar, para dar uma volta. Eu não vou nem falar em fazer meditação, em praticar yoga, porque às vezes as pessoas já enxergam isso no nível mais avançado. Eu estou falando do autocuidado no nível básico mesmo, sabe? De atender às nossas necessidades físicas, de sono, de se alimentar bem, sabe? De dar uma pausa, às vezes no meio do dia, 15 minutos que respira. As pessoas se sentem culpadas. Então, assim, quando a gente coloca o autocuidado na prática, a gente sabe que autocuidado não é uma prática de egoísmo, é uma necessidade, é uma sobrevivência, porque nós temos necessidades físicas, psicológicas, emocionais, sociais, espirituais, aí eu não estou falando de religião, estou falando num sentido maior mesmo, de sustentabilidade, de formação de seres humanos, porque a gente se pergunta muito, né, que tipo de seres humanos, agora na pandemia, nós estamos nos tornando? Essa é uma pergunta que dói, porque a gente está fazendo tudo no automático, ou então a gente está num movimento de histeria. Ai, meu Deus, eu não posso fazer nada. Ai, agora, será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ou então num saudosismo que não é saudável. Ai, eu era feliz e não sabia. Às vezes nem era. Então, a gente precisa pensar. Então, a gente se propõe uma série de exercícios e a gente tem uma preocupação que sejam exercícios que as pessoas podem fazer em qualquer lugar, de qualquer idade, em qualquer condição, sabe? Assim, procura ser o mais abrangente possível, como, por exemplo, um curso, e a gente faz também exercícios acessíveis do ponto de vista financeiro, né? Porque a nossa intenção é levar o bem-estar para todo mundo. Então, assim, a gente tem cursos de R$9, né, que em euros dá aí 2 euros. Curso de respiração contra a ansiedade. Ensinar as pessoas a ter uma respiração consciente, controlada, e como fazer isso para perceber que a respiração, a forma como a gente respira, é um termômetro de como a gente se sente. Então, se eu estou com aquela respiração curta, ofegante, o meu corpo ele tem uma sabedoria, sabe, interna, que ele sabe que quando eu respiro mais controladamente, de forma mais calma, eu amenizo as minhas emoções. Sim. E a gente também procura propiciar reflexões que fazem com que a gente atente. Opa, eu posso me cuidar melhor aqui, posso me cuidar melhor aqui. Eu trouxe até umas brincadeiras para a gente fazer aqui, viu, Pedro? Boa! Vamos deixar elas para o finalzinho?
A gente faz isso, então bate um papo e já traz umas brincadeiras para cá. E Mari, você falou uma coisa, você falou da gente estar nesse ritmo, né, em meio à pandemia, no automático, né? Eu tenho feito reuniões que realmente a nossa agenda se transformou em reuniões recorrentes, assim. Acaba uma, começa a outra, a gente não tem mais aquele tempo de desligar, pegar um trânsito, que também era uma coisa ruim, mas que para a mente da gente, né, a gente conseguir se desligar de um assunto, começar em outro, sair de uma sala e para outra sala física, né, que faz com que a gente caminhe, que a gente beba uma água, vá ao banheiro. Então, a gente agora está aqui nesse universo digital, acaba uma, entre outra. A mente não dá nem tempo, às vezes, de desligar de um assunto. Eu confesso que eu pessoalmente, em algumas reuniões eu faço, calma, agora eu vou entrar na reunião com quem para falar de quê? Para eu poder trazer isso para dentro e aí sim começar. E você falou também de saudosismo, dessa coisa de ficar, poxa, aquele momento pré-pandemia em que a gente podia fazer isso. As redes sociais transmitem muito o saudosismo que todo mundo tem sobre o pré-pandemia, essa dúvida, né, essa cobrança da gente, vou ou não vou, recebo ou não recebo uma pessoa, qual a segurança que eu tenho para receber uma pessoa na minha casa hoje, mas eu preciso estar nessa convivência para minha saúde mental. Então, isso tudo que você falou aí, eu pessoalmente passo em doses, né? Alguns com mais constância, outros com menos. E eu queria fazer um desafio, assim, com essas pessoas todas que vocês têm se comunicado, você conseguiria ranquear para mim, assim, o que é, qual a principal problemática, o que mais chega para você? Se é ansiedade, tem um ranking que você já consegue dizer, Pedro, eu acredito que aqui está a principal dor da gente hoje. Tem. A gente fez 2 mapeamentos até, a gente fez 2 sondagens, 2 pesquisas desde o começo da pandemia no portal Educação Emocional. Uma logo no começo, no mês de abril do ano passado, e uma agora, recentemente, um ano depois. E, em primeiro lugar, as pessoas estão se sentindo mais ansiosas, muito mais ansiosas. E o detalhe é que isso piorou muito durante um ano. No começo do ano passado, era uma ansiedade, porque, meu Deus, que novidade é essa? O que é isso? Parece um filme de terror. E eu estou ansioso porque eu não sei quanto tempo isso vai durar, eu não sei o que vai acontecer, a gente não sabe que medicamento funciona, o que não funciona, como é que pega. No ano passado, há um ano, a gente sabia muito pouco. E hoje, a gente sabe muito. E uma das coisas que a gente percebeu é que não está no nosso controle quando é que vai terminar. Né? Assim, ao mesmo tempo que está, porque eu tomo medidas de autocuidado para minha segurança, uso máscara, pratico distanciamento social, mas a pandemia nos trouxe uma série de outras crises existenciais, financeiras, de relacionamento, de trabalho, né? O trabalho invadiu a minha casa. É o que você falou, eu não tenho mais tempo de descanso, eu não tenho mais tempo eu não sei mais, assim, o meu raciocínio ficou atrapalhado porque, meu Deus, eu estou numa reunião, estou na outra, o que está acontecendo? Então, assim, em primeiro lugar, continua sendo a ansiedade, e nessa segunda sondagem, as pessoas relataram que tem se sentido, assim, de 0 a 10, 9. O nível de ansiedade subiu 9 pontos em relação ao ano passado, muito por conta do esgotamento. Existe um termo até que na pesquisa está se usando, que é um definhamento. As pessoas estão sentindo como se a mente estivesse definhando, porque o cansaço mental está tomando conta. A gente não tem, se você não tem pausa, o cérebro precisa de pausa para descansar, para conseguir prestar atenção novamente. Se você não faz mais isso, se você não dá essa pausa, o teu corpo padece. Então a gente se sente rendendo menos, produzindo menos, com mais dificuldade de prestar atenção. As pessoas estão relatando muito pensamento acelerado, dificuldade de sono, transtornos alimentares, comendo demais ou comendo de menos. Quase todo mundo teve problema com sobrepeso, né? E assim, porque houve essa perda de conexão, não só de conexão com o ar livre, por isso que eu fiz tanta questão de vir para cá, porque a natureza nos recarrega, botar um pé no chão, na grama, na areia, nos traz uma energia de, eu faço parte do mundo, eu sou também esse mundo, né? Como também com os outros, porque uma coisa que a gente tem falado muito na pandemia para todo mundo que nos procura, nos nossos cursos, nas trilhas pedagógicas, é que isolamento social não quer dizer distanciamento afetivo. Né? Se eu não posso me conectar, se eu não posso dar um abraço como eu gostaria, eu ainda posso ligar, conversar,
ver fotos, compartilhar momentos com as pessoas que também aquecem o meu coração. Mas a ansiedade é disparado o maior problema da pandemia. E a preocupação é que se a ansiedade maltratada ou for negligenciada durante muito tempo, ela pode evoluir para a depressão e se tornar ainda mais grave. Mari, ontem, no primeiro dia de Verde Experience Green Fest, né, a gente falou muito sobre o cenário empresarial. A gente falou sobre ESG, então a gente falou muito sobre cultura organizacional, os cuidados, inclusive, que as empresas precisam ter junto aos seus colaboradores, e você estava falando sobre tudo isso, e eu fiquei, poxa, as empresas, elas vão encontrar um novo cenário, né, e a gente fala muito hoje da responsabilidade socioambiental que as empresas precisam ter, e dentro dessa responsabilidade está esse cuidado com os colaboradores, está o cuidado com os consumidores, com as partes interessadas, com os stakeholders. Como é que tu enxergas essa necessidade, né, e se você consegue perceber uma mudança, uma preocupação. Por quê? Antes de você responder, para eu explicar o que está passando pela minha cabeça, né? O sucesso dentro das empresas, no universo corporativo, e você que surge aí, que viveu numa cidade como São Paulo, uma metrópole, capital da América Latina, capital econômica, né, da América Latina, e a gente vê aquele ritmo de São Paulo, é muito comum as pessoas chegarem para a gente e dizer, orgulhosamente, né? Eu não paro. Eu não paro, eu saio de uma reunião para outra, e parece que isso é um ponto positivo da carreira da pessoa, a ponto das pessoas precisarem admirar isso nela. E agora a gente começa a perceber, as pessoas começam a perceber que não pode ser bem assim, mas ainda existe um mercado que faz, opa, calma, onde é que eu estou nisso tudo? A empresa entende, se eu tiver que frear, eu consigo ter 15 minutos entre uma reunião e outra. Que cultura organizacional é essa que as empresas precisam adotar? Que caminhos são esses, de repente, para que haja, de repente, um equilíbrio? Porque o ritmo de mercado ainda pede muito das pessoas, né? Eu acho que, assim, as empresas precisam perceber, sabe, Pedro, que produtividade tem a ver com motivação. E motivação tem a ver com disposição, com atenção, com espírito de equipe e com a minha disposição individual de dar o melhor. Porque você pode me obrigar a dar o melhor, mas eu posso não conseguir, embora eu queira. E isso tudo tem muito a ver com o meu nível de cansaço físico, com o meu nível de cansaço mental e com o meu nível de inteligência, o quanto a minha inteligência emocional está ou não desenvolvida. O quanto eu consigo saber ouvir uma crítica, saber dar um feedback, saber trabalhar em equipe, e o remoto tornou trabalhar em equipe muito mais complicado, porque antes a gente se levantava e ia ali, resolvia uma coisa num cafezinho. Hoje não tem mais o cafezinho. Né? Não, vamos almoçar que a gente trabalha. Não tem mais isso, a gente está comendo na frente do computador. Quantas e quantas pessoas? Eu acho que, assim, principalmente as grandes empresas já estão mais atentas a isso. Mas muito porque, não é porque as pequenas e médias não estejam preocupadas, não. Mas é porque as pequenas e médias empresas, especialmente no Brasil, estão mais preocupadas em sobreviver economicamente, porque foram abaladas, né, pela perda de mercado. Mas o que a gente espera e a gente trabalha para isso é que esse sentimento de valorização do humano, quem faz as empresas são os seres humanos, quem faz as escolas, quem faz as organizações, independentemente do setor, são os seres humanos. É que o ser humano seja o centro da preocupação. Não é um antropocentrismo, como a gente teve no passado, em que o homem era dono da natureza e podia destruir tudo, porque era tudo em nome do progresso. Não. É o homem no centro das ações, mas pensando em que tipo de seres humanos estamos ajudando a formar e que tipo de seres humanos estamos formando. Porque não é normal ter dor de cabeça todo dia. Não é normal sofrer infarto de estresse aos 40 e poucos anos. Nós normalizamos isso, e essa é uma preocupação muito latente para a gente no portal Educação Emocional. O que é comum, mas não é normal. É comum que as pessoas estejam estressadas, é comum que as pessoas gostem de se valorizar pelo número de horas que trabalham, né? Eu saio de um emprego e vou para o outro. Eu não tenho tempo para isso. Você que é sortudo. Gente, qualidade de vida não é poupança. Qualidade de vida é para hoje. Né? Até porque a gente não sabe, com ou sem pandemia, quando é que poderemos usufruir daquela qualidade de vida que a gente poupou.
Então, qualidade de vida é para hoje. E se eu não buscar esses espaços, a empresa, a organização, também não vai enxergar isso, né? Então, eu acho que parte de um movimento individual e coletivo ao mesmo tempo. Eu não posso sentir culpa por me dar 15 minutos, por não almoçar na frente do computador, né, resolvendo as coisas ali, olha, eu vou tirar 1 hora por dia, 40 minutos para fazer um exercício físico, ou eu vou respeitar as minhas 8 horas de sono. A gente não pode sentir culpa por conta disso. Nós temos necessidades físicas, emocionais e sociais com relação a isso. E aí, quando a gente aprende a se respeitar, quando a gente aprende a praticar o autocuidado, fica muito mais fácil levar isso para os termos coletivos e para as organizações. Muito bom, Mari. O que achas de ir para as brincadeiras? Que eu fiquei curioso. Você falou isso aí, me deu curiosidade de entender, de saber. Eu não resisti. Para quem tiver aí um papel, se você tiver aí, tá aí na sua casa, se você eu tô tiver com um bloquinho. Papel, nós vamos fazer aqui, olha, um bingo do autocuidado, tá? Boa, um bingo boa, do boa. Autocuidado, um bingo eu do vou fazer autocuidado. aqui, tá? Vou dizer meu resultado no final. Diga aí o seu resultado no final. E quem fizer, eu vou fazer aqui 9 perguntas, tá? Quem fizer pelo menos 7 pontos, cada pergunta vai valer 1 ponto, certo? Quem fizer pelo menos 7 pontos, pode me procurar, pode mandar um e-mail que vai ganhar gratuitamente o nosso curso de respiração contra a ansiedade. Combinado? Boa! Tá Gamificou preparado? o negócio, bora! Vamos gamificar, faz parte. Vamos trabalhar a nossa motivação para o bem-estar. A gente precisa estar motivado a buscar o bem-estar. Vamos lá. A primeira pergunta é: você tem bebido água regularmente ou só quando tem sede? Aí, se você coloca sim, é 1 ponto? Uhum. Tá, para cada resposta positiva, eu conto 1 ponto, Para cada né? resposta positiva é 1 ponto, tá? Mas tem que ser sincero, hein, gente? Certo. Tem que ser sincero. Então, a primeira pergunta é: estou bebendo água regularmente ou então, meu Deus, estou engasgando aqui, não estou conseguindo dar. Aí não dá, aí não, seja sincero. Segundo, você está respeitando as suas 7 ou 8 horas de sono por dia ou está dormindo pouco demais? Se você está respeitando as suas horas de sono por dia, de 7 a 8 horas de sono por dia, marque 1 ponto. A terceira pergunta. Essa semana, você telefonou ou fez uma videochamada com alguém que não é do seu trabalho, mas que é importante para você? Só para bater papo, só para matar saudade, só para dizer assim, olha, eu gosto de você, poxa, eu tô com saudade. Ou vale um WhatsApp, vale um WhatsApp, eu mandei uma mensagem, mandei Facilitou uma foto. Agora. Apareceu. Facilitou, né? Facilitei, né? Eu vi pela sua cara, meu Deus, eu não tô ligando nem pra minha mãe. Né? Foi porque eu fiz uma ligação, mas só porque foi um aniversário. Eu fiquei, poxa, se não tivesse o aniversário, eu não ia ter feito essa ligação. Poxa, minha gente. Olha, o celular hoje facilita muita coisa, inclusive aparecer fotos de 2 ou 3 anos, 10 anos. Gente, pega aquela foto e manda para alguém querido. Olha a gente aqui há 10 anos, onde a gente estava. Lembra de tal evento, provoca uma risada para si mesmo e para outra pessoa. Se você fez isso, vale o WhatsApp, tá? Vale mais 1 ponto. A outra, você tem feito exercício físico regularmente, e aí por regularmente vamos dar outra moleza. 3 vezes na semana? Gente, o corpo precisa se movimentar, inclusive para ativar o cérebro, e faz muito bem a produtividade e a prestar atenção. Nós estamos mais sedentários do que nunca na frente do computador. E levantamento de copo aí não vale, tá? Levantamento de copo não vale, não. Tem que ser prática de exercício físico, uma caminhada, nem que seja correr na esteira, mas tem que ser, tá joia? A outra, você fez essa semana um elogio para si mesmo ou para si mesma? Um elogio, poxa, que bom que eu fiz, isso foi legal, que legal essa minha atitude, eu ajudei alguém, ou eu consegui terminar um trabalho que eu estava procrastinando, que eu estava empurrando com a barriga. Conseguiu ou não conseguiu? Se você conseguiu, e percebeu, poxa, eu mereço esse elogio, eu estou orgulhosa de mim mesma, porque eu dei conta disso,
Isso era muito difícil, eu achei que em alguns momentos eu não ia conseguir, mas eu consegui, pronto. Mais um ponto. A outra coisa, você está se alimentando de forma saudável, parando, tirando, bebê, e assim, é uma coisa que as pessoas têm dito, ok, vamos tomar uma taça de vinho por dia, mas é uma taça, não é uma taça de 1 litro. Né? A pandemia também fez isso com as pessoas, tá todo mundo Isso é bom falar lá para Portugal, com aqueles vinhos deliciosos, mais baratos. Então, as pessoas tomam como água. Exatamente. Aqueles vinhos, os vinhos portugueses são, gente, mas eu não posso tomar 1 litro por dia, né? Uma taça, vamos lá. Mas então, você está se alimentando de forma saudável? Porque isso a pandemia nos trouxe também, né? A dificuldade de ir lá, parar para cozinhar ou de comer na rua, a gente está consumindo muito mais alimentos processados e processados indevidamente. A gente está ingerindo muito mais açúcar, ou pior, às vezes a gente nem sabe o que está ingerindo, bota para dentro, aí sacia a fome, mas não alimenta o corpo. Saciedade não é nutrição, né? Então você precisa pensar o que é que vai fazer com relação a isso. A gente precisa pensar. Então, se você está se alimentando de forma saudável, marque mais um ponto. A outra coisa é, você está dando pausas de descanso no meio do dia? Gente, 10 minutinhos, 15 minutinhos. Espera aí que eu vou tomar um café. Sabe, essa prática que você mesmo falou, Pedro, essa aí eu já sei que você não vai marcar, hein? Essa aí não. Aí você não vai marcar. Eu marco uma reunião das 3 às 4, outra das 4 às 5, outra das 5 às 6. Não, gente, a gente não faz. Olha, tudo bem que a gente não tem mais aquele tempo de deslocamento de 1 hora, às vezes. Né? Que era ruim, a gente reclamava. Mas hoje em dia tem gente sentindo falta até do trânsito para parar para pensar, né? Ai, 1 minuto só, né? 1 minuto sem ninguém, sem a tecnologia. Eu, às vezes, quando eu tô no carro, eu não ligo nem o rádio, sabia? Não ligo nem o rádio, porque, poxa, o silêncio, a prática do silêncio faz com que a gente se escute, faz com que a gente perceba coisas que estamos sentindo falta, né? Então, isso precisa acontecer de outra forma. Então, se você está dando pausas durante o dia, certo? Arrumando aí, dando pausa, dando um tempinho de descanso para você, marque mais um ponto. Os últimos 2, hein? Os últimos 2. Planejando o seu dia adequadamente, incluindo tempo para si mesmo. Presta atenção, não é incluindo tempo só para o trabalho. O autocuidado não é só dar conta das demandas de trabalho. Nós temos demandas profissionais? Sim, mas também temos muitas demandas emocionais, sociais, ler um livro, assistir filme, ficar sem fazer nada, jogado no sofá, levar o cachorro para passear, parar para fazer nada. Por que você está fazendo nada? Sem culpa, tá? Sem culpa. Gente, às vezes as pessoas conseguem tirar 15 minutos para fazer nada sem culpa. Não, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Não. Tá? A outra coisa esse é difícil, tá? Esse é para dar uma complicada no jogo, porque senão quem é da prática do autocuidado vai saber. Meditar. Se você tentou meditar essa semana, se você tentou, e a meditação cientificamente é muito comprovado que o quanto ela faz bem para a nossa saúde mental e nossa saúde emocional, e aí eu não estou falando de ficar 1 hora conseguindo meditar sem perceber nada, não, mas a meditação ela vale pela tentativa, pela prática, pelo momento de pensar em si mesmo, de voltar os seus olhos, a sua atenção para si mesmo. Se você tentou já meditar essa semana, vale um ponto. Esse é bônus, esse eu sei que é difícil, porque é uma das práticas mais, embora ela seja das mais difundidas de autocuidado, tá super na moda, mindfulness, não sei o quê, a gente sabe que tem muita gente que chega para mim, por exemplo, e diz assim, eu não consigo meditar, eu não vou me cuidar nunca. Como é que você faz para meditar? Eu falo assim, que é isso que eu medito todo dia? De onde é que vocês tiraram isso? E aí, quantos pontos você fez, Pedro? Mari, primeiro eu quero lhe dizer que a audiência está pedindo mais tempo desse papo nosso, tá? Então ganhamos mais um tempo aí para a gente poder falar sobre alguns pontos. E sobre o jogo, né, sobre a brincadeira, eu fui salvo por alguns dias
porque esta semana eu comecei a fazer exercício e me alimentar melhor. Mas fazia desde o começo da pandemia que eu não estava conseguindo. Tentei fazer em casa, não consegui. Tentei correr na praia quando a praia aqui do Recife, da nossa cidade, estava aberta, né? Porque em alguns momentos ficaram fechadas. Mas assim, não é algo que é um hábito meu. Esta semana eu comecei e tem me feito um bem muito grande. Eu estou super feliz porque eu estou fazendo isso. Fiz hoje pela manhã, sabe? Tô bem. Eu nunca fiquei tão próximo, talvez, de um hábito saudável em relação ao exercício e alimentação. Então, eu não sei, eu marquei mais um, mas eu tenho que falar que foi agora, né? Para ser bem sincero. Se isso fosse uma semana atrás, já perdia esses 2 pontos. Eu queria falar também da pausa para descanso. Essa não marquei, preciso fazer isso. O que eu tenho feito agora é isso. Se você parar para pensar que eu estou 3 vezes na semana, à noite, pegando 1 horinha para fazer exercício, contabilizar isso como essa pausa para descanso, eu tenho, mas não é. Isso aí eu acho que eu estou querendo roubar o jogo. Porque, na verdade, a pausa para descanso deveria ser aquilo que você falou, né? Tipo, um tempo mesmo para descansar, né? O corpo, a mente e tudo. Então, isso aí eu não marquei. A questão do elogio, eu dou um check assim. Eu sei que quando você falou isso, me veio em mente a reflexão de dizer, poxa, eu fiz aquilo essa semana, foi muito bacana, né? Organizei aqui, esse Verde Experience está muito bacana, trouxe vários agora. Isso, mas eu não. Esse elogio, você merece nesse momento. Pois mas eu não parei para dizer, velho, que bom. Eu tô feliz, sabe? Mas eu acho que talvez eu não tenha parado para me dar esse elogio, sabe? Então isso é muito massa, saber que a Verda está envolvida com um evento tão bacana, com pessoas tão incríveis. Então, vou me fazer esse elogio agora. Então, assim, olha, eu não consegui o curso da respiração gratuito. Eu marquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que desses 6, aqueles 2 foram exercícios de alimentação que eu marquei essa semana. Tô precisando melhorar aí. Entendi. Tô precisando melhorar. Mas olha, quem conseguiu, manda um e-mail aí para o Verde Experience, ou então marca a gente lá pelo Instagram. Olha aqui, eu fiz, manda a listinha lá pra gente. Eu fiz 7 pontos, manda lá, ou no Instagram da Verde Impacto Positivo, ou no portal Educação Emocional, que o Pedro vai passar as informações para mim. E a gente gratuitamente ganha esse curso de respiração contra a ansiedade, que ele custa muito barato, ele custa R$ 9,90, mas a nossa felicidade é que ele tem ajudado muitas pessoas a perceber o quanto a respiração é um termômetro das emoções. E a gente também incluiu um bônus nesse material, que é para quem tem filhos, crianças ou adolescentes, e que estão vivendo esse momento único na escola, extremamente ansioso. A gente sabe que, junto com a saúde, a educação é a área que mais sofre os efeitos da pandemia. Aula remota, aula síncrona, o menino se adaptou, o menino não se adaptou, funciona isso, funciona aquilo, o professor, como é que está? Né? Então, e aí a gente fez esse bônus para ajudar os pais a identificarem os sintomas de ansiedade nas crianças e nos adolescentes, porque para os adultos, isso é muito importante, sabe, Pedro? A gente não recebeu nenhuma orientação formal de como lidar com as nossas emoções. E não é culpa de ninguém, é porque no Ocidente nós crescemos assim, a gente não valorizou as nossas emoções, isso é coisa recente de 20 anos para cá, e nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência emocional sem as dicas de autoajuda milagrosas, sem achar que existe uma cartilha da felicidade e que você é a mesma régua para todo mundo, né? O que serve para mim serve para você. Não é assim. O cultivo, o desenvolvimento da inteligência emocional é um processo longo, contínuo, diário, sabe? E mesmo quando a gente morre, não recebe o diploma lá de ser humano formado, né? Ninguém morre com todas as capacidades desenvolvidas, mas é algo que nos ajuda. Agora, se para nós adultos já é difícil, e é difícil mesmo, perceber o que nos provoca raiva, perceber o quanto a nossa raiva influencia nos nossos pensamentos, ou o quanto isso, inclusive, o quanto o modo como a gente pensa, os pensamentos que a gente cultiva, determinam a qualidade das nossas ações individual e no ambiente coletivo, para as crianças e para os adolescentes é ainda mais grave. Porque a criança, ela não diz assim, ai, eu tô com muita raiva, não sei o que tá acontecendo, não. Ela diz, vem brincar comigo. Ela não diz, eu tô triste, eu quero brincar. Ela para de brincar, ela para de comer, ela fica com terror noturno, ela volta a fazer xixi,
né, na cama, já tinha parado, de repente ela volta. Então, existem uma série de sintomas que as pesquisas têm mapeado e que, para quem tem filhos, é muito importante ficar atento, tanto na infância quanto na adolescência. Aí, esse curso de respiração e ansiedade tem esse bônus dessa listagem, a gente explica e explica também como lidar. Então, se você fez 7 pontos, manda aí, marca a gente no Instagram, né, ou manda um e-mail para a gente, que a gente vai mandar o curso. E se você não fez, acessa lá o portal Educação Emocional, está lá disponível para quem quiser. Tá pronto para mais um jogo? Tem mais coisa boa, vamos nessa. Mais um. Vamos nessa. Tem mais um aqui, tem mais um. Bora. Tem mais um. Agora eu vou te ajudar. Já que você não conseguiu marcar os 7 pontos, eu vou te ajudar a se organizar melhor para que você bote o seu autocuidado na sua agenda, na sua prática, tá joia? Fechado. Você vai pegar uma folha de papel e vai dividir. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Em 4 quadrados, assim. Consegue, certo? Tá ótimo. Faça aí uma cruz, certo? E faça 4 quadrados. Fechado. Você vai botar, em cada um dos quadrados, você vai escrever o seguinte. No primeiro quadrado aí, você vai escolher um dos quadrados e escreva assim. Programar. Algo que é importante, mas não é urgente. Ótimo. Outro quadrado, faça agora. Tenho que fazer agora. Por quê? Porque é importante e é urgente. Na linha de baixo, você deixa ali, num dos quadrados, delegar. Porque é urgente. Isso é uma dor minha, mas vamos lá. Porque é delegar. Porque é urgente, mas não é tão importante. Eu fiz isso com o meu imposto de renda. Você fez, eu deleguei meu imposto de renda. Assim, ó. Gente, porque é urgente, tá aí terminando amanhã. Eu falei, meu Deus, eu não fiz. É urgente, mas eu preciso fazer outras coisas. Aí eu deleguei. Ué. Sim. Ok, ganhei mais tempo para fazer outras coisas. E o outro, esse também muita gente tem dificuldade porque tem um apego, eliminar. Porque ele nem é urgente e nem é importante, mas ele está atravancando a sua agenda para que você cuide de si mesmo. Esse é para ficar, para levar para casa, para botar no quadro, toda semana mudar esse planejamento. E isso ajuda e muito, Pedro, a colocar o autocuidado em prática. Porque nós temos necessidades, do ponto de vista social. A nossa vida não é só trabalho. E o nosso trabalho invadiu a nossa casa. Invadiu, até, né, a gente vê um monte de, tô trabalhando de pijama e tal. Deus me livre de trabalhar de pijama. A primeira coisa que eu faço é acordar e falar, não estou doente, me levanto e arrumo como se eu fosse trabalhar. Porque isso faz parte da minha rotina, isso alimenta. E de pijama já dá aquela bad, né? Já dá aquela depressão, aquela moleza, aquela preguiça que, tira, se arruma e tal. Mas é importante que a gente consiga conciliar essas demandas profissionais e as demandas domésticas, as demandas familiares. Os nossos filhos continuam crescendo, os nossos pais continuam precisando de atenção, a gente continua sentindo falta de confraternizar com os amigos, de ligar para alguém para dar parabéns, de receber a atenção das pessoas que a gente ama e que são importantes para a gente. E isso tudo precisa entrar no nosso planejamento diário. Sabe? Eu digo muito uma coisa assim, a gente precisa aprender a se incluir na própria agenda. Sabe? Inclusive, no portal Educação Emocional, a gente tem lá uma ferramenta gratuita, essa é só entrar e baixar, educaçãoemocional.com.br, entra lá e baixa gratuitamente um planner 2021, um planner do bem-estar, que a gente colocou lá uma agenda mensal para que você anote as suas atividades profissionais, as coisas que você precisa fazer, e também cada mês tem várias dicas de bem-estar individual e coletivo, porque se a gente não se incluir no bem-estar, se eu não me incluir na minha própria agenda, ninguém vai me incluir. Qualidade de vida não cai do céu. Qualidade de vida não cai do céu. Não é algo que eu tenho que esperar acontecer. Não, a vida vai melhorar. Se eu não consigo nem perceber, se eu não estou me dando nem tempo, minimamente, de me cuidar, vai melhorar como? Em quais condições? O que eu vou receber que vai ser melhor?
preciso pensar sobre isso, né? Essa ferramenta é ótima, ela é inspirada na matriz de Eisenhower, o presidente americano, que fez esses critérios de urgência e de importância, e que nos ajuda a planejar. Delegar é difícil, Pedro, eu concordo. Mas eu acho ainda eliminar mais difícil. Mas eliminar também é difícil, sabia? Você sabe que quando você falou aí que eu acabei o quadrante aqui de escrever, eu fiquei, putz, isso é uma ferramenta muito boa também de gestão, para levar para Verda, né, para a empresa, para Pedro, enquanto gestor, também ter. Porque eu, enquanto gestor, eu sofro com essa questão de delegar, porque a gente tem, e principalmente a gente, empreendedor social, que geralmente a gente começa só, né? Então a gente é acostumado a lutar sozinho e aos poucos vai tendo mais pessoas junto, então você fica naquela de aprender mesmo a delegar. E eu fiquei pensando nisso, depois eu fiz, se eu falar isso pra Mari vai dizer, Pedro, já estás querendo levar minha ferramenta pro trabalho, eu tô querendo que você faça... Não, leve pro trabalho. Mas é porque assim, olha, eu tive essa crise de estresse que eu me referi foi no ano 2000. Eu tinha 26 anos de idade. E eu amo trabalhar, eu continuo amando trabalhar. Mas eu fui alguém que sentiu na própria pele o excesso de trabalho. Na própria pele, na mente, eu desaprendi a ler na época. Imagina, eu desaprendi a ler. Uma jornalista, eu não conseguia ler. E quando eu lia a frase, eu não conseguia entender, ou então eu não conseguia memorizar ao ponto de virar a página e falava assim, o que foi que eu escrevi mesmo? Eu ia escrever as manchetes do jornal, falava assim, o que foi que eu escrevi mesmo? O que eu li mesmo? Eu não conseguia me lembrar. Então eu percebi que a qualidade de vida não é uma meta, é uma prática. Não é algo que eu vou nadar para buscar lá não sei onde, não. É um pouquinho por dia. Sabe? Eu não vou dizer que é fácil, sabe? Eu digo aqui tudo muito brincando e tal, porque eu acho que de pesado já basta esse clima da pandemia, mas é óbvio que não é uma coisa assim, ai, ok, descobri a minha cartilha da felicidade. Não, não é isso. Mas eu acho que o que eu percebo e o que as pesquisas também mostram é que a inclusão do autocuidado na nossa prática diária, na nossa própria agenda, quando eu incluo os meus sentimentos na minha própria agenda, em como eu estou me sentindo, como determinada pessoa faz bem ou faz mal para mim, como determinado ambiente é saudável ou não é, para a minha vida, isso reflete imediatamente no meu bem-estar. E aí o meu bem-estar reflete na minha produtividade, no trabalho, inclusive. Sim. Porque se eu não estou bem, eu não vou render bem. Se eu não estou bem, eu não vou render bem, gente, não tem como. Não tem como. Eu até brinco assim, eu falo muito para estudantes, né, para as escolas, eu falo assim, gente, às vezes a gente está segurando a vontade de ir ao banheiro e não consegue prestar atenção. Né? Você está numa reunião, você está ali, precisa ver uma necessidade física, mas imagine quando você está no... Meu Deus, eu estou preocupado, porque fulano disse aquilo e tal, eu estou me sentindo mal, eu não vou dar o melhor de mim. A alegria estimula a nossa criatividade, a nossa capacidade de agregar, de enxergar mais longe. Enquanto a tristeza, que é um sentimento extremamente normal, e eu faço questão de dizer isso, sentir-se triste, com medo, até a própria ansiedade são normais, mas elas nos causam outros elementos, outras coisas físicas. Por exemplo, na tristeza eu tenho vontade de me recolher, eu tenho vontade de ficar quieto, falo mais baixo, eu não quero conversar, e eu preciso vivenciar isso. Então, nesse momento da pandemia, em que até a forma de vivenciar o luto foi modificada, a gente precisa dar espaço, mais do que nunca, ao sentir. Como eu estou me sentindo hoje? Se você não levar nada nesse nosso bate-papo, leve essa pergunta. Como eu estou me sentindo hoje? E não tente controlar as suas emoções como se você tivesse o poder de pegá-las com a mão, jogar numa gaveta, trancar e jogar a chave fora. A gente não faz isso, assim como a gente não deixa o nariz em casa para não se contaminar. Eu não gosto de usar máscara, então eu vou deixar o nariz em casa. Eu não faço isso. Eu não tiro o cérebro de dentro de mim, não pego o cérebro e deixo em casa porque eu não quero pensar em coisas ruins. Ou eu mando só o cérebro para o trabalho, porque é o cérebro que vai precisar. A gente não trabalha só com o cérebro, a gente não trabalha só com a mente. Nós não somos só um cabeção pensante, nós somos um todo, uma integralidade que inclui as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, sentir medo, sentir tristeza, sentir-se ansioso é normal.
A questão é o que nós fazemos, como é que nós lidamos com isso. E nem toda ansiedade é ruim, né? Por exemplo, a ansiedade de que eu estava de participar disso aqui hoje, a sua ansiedade de mobilizar pessoas, o primeiro Verde Experience, uma conexão fantástica com Portugal, no maior festival de sustentabilidade do mundo, é lógico que é uma ansiedade positiva. Ela advém da alegria. E isso é ótimo. Isso é ótimo. Né? Então, a gente precisa assumir que é natural sentir medo, é natural sentir raiva nesse contexto. Poxa, tantos planos, tantas coisas frustradas. Mas a gente consegue, se a gente incluir os nossos sentimentos, a gente consegue dar um norte para os nossos pensamentos e tomar ações, decisões, ter comportamentos que vão ser mais positivos para o nosso dia a dia. Autocuidado é isso, é perceber que você não está sendo egoísta em cuidar de si mesmo e perceber que você precisa, não tem nada demais, em incluir o como você se sente no seu dia. Muito bom, Mari. E a gente está encaminhando para o final, mas antes eu quero aproveitar que você tem uma jornada muito próxima de educação. Você chegou a citar isso aqui, chegou a falar um pouco sobre a questão das crianças e dos jovens, de como eles lidam com tudo isso. E eu queria voltar um pouquinho nesse ponto, só para a gente fazer até um link, porque no próximo bate-papo, a gente vai falar de diversidade na primeira infância, de educação em prol de uma diversidade, né, de um combate ao racismo. E aí vem muito essa pergunta de qual o papel da escola. Obviamente que a gente fala muito dos pais, educação de casa, mas como eu sei que você vive muito uma realidade da educação básica, você está dentro, né, pisa dentro das escolas aqui no Brasil, eu queria entender de você como é que você enxerga que a escola pode assumir também um papel de apoiar um desenvolvimento mais saudável, emocionalmente falando, das crianças e dos jovens. Bom, a escola é minha paixão, né? Eu sou uma educadora apaixonada, a educação me transformou, assim, me tornar professora, me tornou uma pessoa melhor, e hoje eu luto pela qualidade da educação. O Portal Educação Emocional é uma empresa de impacto social, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o ODS 4 de Educação de Qualidade e o ODS 3 também de Saúde e Bem-Estar. Então, a escola, ela, especialmente no Brasil, eu acho que ela precisa ser repensada na base. A gente precisa ter coragem, sabe, de repensar a base da nossa educação. A escola não é só para aprender a ler, aprender a somar, aprender a escrever. A escola também é um lugar onde nós ajudamos, nós contribuímos com a formação integral dos seres. E por integral, nós também estamos incluindo essa dimensão emocional. Essa dimensão de como as pessoas se sentem. Não é sufocando isso que eu consigo formar pessoas. Além disso, a escola também precisa pensar no universo adulto sobre que tipo de seres humanos nós, educadores, estamos nos tornando ao dar aulas. E a pandemia deixou isso evidente. Existe uma lacuna na formação docente, uma lacuna na formação de professores, no Brasil principalmente, sobre o desenvolvimento da inteligência emocional. Nós somos de uma geração, e anteriormente também, que acredita que emoção atrapalha a razão, emoção atrapalha o raciocínio, e não é verdade. E que eu posso controlar as minhas emoções e deixá-las de fora. Não é assim. A emoção é como se fosse um cachorrinho latindo ali na porta da sala. E às vezes ele late alto, que atrapalha, você não consegue nem pensar, ninguém consegue te ouvir, e nada sai como a gente planeja. Então, mas é porque ela não é acolhida. Então, quando eu acolho a forma como eu me sinto, eu consigo gerenciar e equilibrar melhor. A escola precisa passar por isso. Agora, nós vivemos também um momento único, muito potencializado pela pandemia, de achar que qualquer fórmula mágica resolve. Né, de instrumentalizar o professor, dá aí uma cartilha, ele implanta ali um processo de mindfulness, respira um minutinho antes e está tudo certo, e não é assim. A gente precisa aceitar que do mesmo jeito que a gente não aprende a ler e escrever em um único ano, né, a gente passa a vida escolar aprendendo sobre isso, também passaremos um processo longo, contínuo e que necessita de muito cultivo para lidar com as nossas emoções no ambiente da sala de aula.
e as emoções exercem uma influência fortíssima em todos os processos de ensino-aprendizagem. Muito bom, Mari. Eu quero te agradecer, não só por você estar comigo, mas quero agradecer pela forma que você conduz o teu trabalho. Assim. Conseguir falar de temáticas tão difíceis, porque são temáticas difíceis, mas trazer uma leveza, como você mesma falou, tá muito pesado a questão pandêmica. Aqui no Brasil, tenho certeza que as pessoas de Portugal têm acompanhado a dificuldade que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, trazer isso nessa forma que você consegue, com a seriedade, mas com leveza, é uma mistura que às vezes você faz. Como é que ela consegue fazer isso? A gente consegue sorrir no bate-papo sobre um assunto que é delicado, que vai mexer com autoconhecimento, com autoestima, sabe? Então, eu fico muito, muito feliz de acompanhar o teu trabalho. Fico muito feliz de a gente estar sempre juntos, trocando. Tenho certeza que a gente vai se bater em outros eventos, em outros momentos. E eu espero que as pessoas vejam tudo que você consegue colocar ali no portal educação.com.br. educaçãoemocional.com.br e o Instagram é Portal Educação Emocional. E no YouTube também, que é Portal Educação Emocional, nós temos várias palestras gratuitas, inclusive uma recente que foi Não Deixe a Ansiedade Dominar a Sua Vida. Né? Boa, Não deixe a ansiedade dominar a sua qualidade de vida. Essa é gratuita, disponível ali. E para os professores também no Portal Educação Emocional, nós temos várias trilhas pedagógicas que ajudam os professores a levarem para a prática da sala de aula o autoconhecimento, o autocuidado, como implementar atitudes antirracistas, como inovar pedagogicamente. A gente tem uma trilha pedagógica dedicada a neurociências das emoções, a preços também super populares, porque a nossa intenção é disseminar conhecimento. Eu acredito fortemente que conhecimento existe para ser compartilhado. É aquela história, né, Pedro? Todo empreendedor social, eu também tenho muito orgulho de me chamar de sua amiga hoje, assim, nessa jornada do empreendedorismo social, aprendo muito com você. A gente levanta com muita disposição para mudar o mundo, né? Mas também tem disposição para errar, coragem de errar e disposição para mudar o mundo. Olha, muito obrigada pela oportunidade. Eu fico muito orgulhosa de ver cada conquista da Verda impacto positivo. E acho que realmente vocês fazem muita, muita, muita diferença positivamente e todos nós estamos precisando. Obrigada, viu? E parabéns pelo trabalho. Ô, Mari, obrigado. E, gente, quem tá aí, continua na Sala Santander, que a gente vai continuar a programação aqui dentro do Green Fest Braga. O Verda Experience vai trazer agora um bate-papo sobre diversidade na primeira infância, na educação básica, mães conversando das dificuldades que elas passam no dia a dia, né? Duas mães, inclusive, de crianças brancas que querem criar os filhos de uma forma melhor, uma consultora especialista em diversidade, que é amiga também de Mari e minha, que é Deise Rodrigues. Então, gente, vai ser muito bacana, continua na sala, que só em alguns minutinhos a gente volta, beleza? Mari, tchau, tchau, obrigado! Beijo, tchau, gente!